Boa noite a todos. Deus seja louvado pela sua presença aqui. Acho que quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul em 2023, e eu me lembro de ter pregado aqui, em algum momento do ano de 2023 eu preguei aqui, eu conheci a igreja, não conheci pelo nome, mas quando eu cheguei aqui conheci. Deus seja louvado aí pela sua presença aqui essa noite também, todos que nos acompanham aí através da transmissão simultânea que está sendo feita pela igreja. Bom, me convidaram para falar sobre os alertas do tempo do fim, né? Geralmente, quando abordamos esses temas, né, nós temos os nossos estudos bíblicos, as séries que nós fazemos, é muito comum utilizarmos o capítulo 24 do livro de Mateus. Então, o clássico ali, aquele é o clássico, todos nós, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, o evangelho será pregado. Então, nós temos esse tema, só que eu gostaria de convidar você hoje, todos aqui que estão aqui hoje, aqui presencialmente, todos são adventistas? Existe alguém aqui que não é? Alguém que não é adventista? Todos são? Amém. Você trouxe sua Bíblia, certo? Então você que é adventista e estuda a palavra de Deus e quer se aprofundar, eu vou convidar você a nós refletirmos em algumas outras profecias que são mais específicas, que vão nos alertar ao tempo do fim. Porque veja, quando a gente fala de guerras, o mundo sempre teve guerra. Talvez você pode falar da intensificação das guerras, enfim. Quando nós falamos de outras questões, tirando a questão da globalização que vivemos hoje, o mundo sempre teve muito conflito, sempre teve doença, tragédias. Nós vivemos uma pandemia, mas no passar dos anos nós tivemos várias epidemias na história da humanidade. E existem outras profecias na Bíblia que são mais específicas e que nos convidam como igreja, como pessoas, como cristãos, a ficarmos mais alertas. Por exemplo, o fato desses bancos estarem vazios aqui hoje é uma delas. É uma delas, né? Eu costumo falar para as minhas igrejas, eu falo assim para eles, sabe o que eu poderia fazer para promover o culto? Que encheria? Colocaria ali uma faixa assim, ó. Vamos fazer uma campanha de 7 domingos, com bênção, milagre, colocava uma banda aqui, música alta, colocava alguém aqui fazendo promessa, aí a pessoa, se você tiver o final dessas 7 campanhas aí, você vai ter uma bênção, um milagre de Deus, daí a igreja ia lotar, que é assim que acontece nas outras. Mas quando a gente promove estudo da palavra de Deus, espiritualidade, parece que não engaja mais as pessoas. Interessante, né? Em pensar que a igreja adventista é conhecida como a igreja da Bíblia, de povo de Deus, povo da Bíblia. E aí, quando a gente fala de Laodiceia, geralmente as pessoas vão falar da mornidão, mas uma das características é a mornidão, a outra é a arrogância. Você vai tratar de um tema com a pessoa, não, eu já sei. Daí eu já sei, daí eu não, sempre eu já sei. Você sabe que o eu já sei é o inimigo da sabedoria, né? Essa resposta, a gente nunca sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Mas nós temos essa proposta aí, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12. Antes de nós ler, você também que está na sua casa, por gentileza, ou sua Bíblia de forma física, ou se você tiver aí o seu smartphone, abra o livro de Daniel, capítulo 12. Nós temos ali algumas questões que vamos abordar, muito importante para os nossos dias, né? Antes de lermos, irmãos, eu gostaria de fazer mais uma oração com você. Então, você que está em casa, curva a sua fronte, você que está aqui também presencialmente, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós queremos pedir aqui a instrução do Teu Espírito Santo. Nós estamos como igreja, Senhor, de maneira presencial, alguns estão nos acompanhando de suas casas, de seus aparelhos eletrônicos, mas nós queremos pedir que em todos esses lugares o Teu Espírito Santo esteja colocando o nosso coração e a nossa mente na Tua palavra. Amém. Que Ele seja o nosso professor, que Ele nos use, Senhor, a fim de que possamos entender os tempos que estamos vivendo, que a Tua palavra já nos revelava, mas nós queremos ver de maneira mais clara, Senhor. E só podemos ver de maneira mais clara com o auxílio do poder do Teu Espírito. Por isso nós pedimos e convidamos eles a estar conosco ao abrir a Tua palavra. Fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Capítulo 12,
Só para contextualizar aqui uma questão, tá, irmãos? A Bíblia, você sabe que a Bíblia foi escrita em forma de carta. Não tinha capítulo, não tinha versículo. E essa divisão do capítulo 11 para o capítulo 12, quem fez deu uma vacilada ali, não está certa. Porque o capítulo 11, ele não termina no verso 45. O capítulo 11 do livro de Daniel, ele vai terminar, a profecia inteira, a visão inteira, ela vai terminar no verso 4 do capítulo 12. Então, o que a gente vai ler aqui agora, capítulo 12, do verso 1 até o 4, é a conclusão do capítulo 11. Quando você vai ler a profecia do capítulo 11, é muito complexa, mas está narrando a história dos reinos da humanidade, do povo de Deus e de um grande conflito cósmico que está tendo. E esse grande conflito que está acontecendo aqui na Terra, dos reinos, de tudo que Deus está colocando e passando para Daniel, ele vai se concluir assim, ó, como começa o capítulo 12, verso 1. Neste tempo, qual tempo? É o tempo da profecia do capítulo 11. Quando os reinos, dos últimos reinos da Terra. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos seus filhos e do seu povo. Haverá o que, irmãos? Tempo de angústia, qual nunca houve antes. Desde que se houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado aonde? Escrito aonde? No livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão o fulgor dos firmamentos, os quais muitos conduzirão à justiça, como as estrelas sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até que tempo, irmãos? Até o tempo do fim. Muitos esquadriarão e o saber se multiplicará. Então, é aqui, nesse versículo, conclui-se a visão do capítulo 11. Então, quando você for ler na sua casa o capítulo 11 do livro de Daniel, saiba que ele termina aqui, nesse verso. A pessoa que fez a divisão, fez errado. Fez errado. Depois do verso 5 em diante já é outra visão. Agora, se nós estivéssemos estudando aqui, irmãos, o capítulo 24 do livro de Mateus, é muito comum as pessoas pensarem que é só o capítulo 24, só que o sermão profético de Cristo é o capítulo 24 e o 25. Não é só o 24. E no capítulo 25, Jesus conta algumas parábolas. Para quem que é aquela parábola? Vocês sabem para quem que são todas as parábolas do capítulo 25, que já começa algumas no capítulo 24. A parábola dos trabalhadores. E depois tem algumas outras parábolas. Para quem que é aquelas parábolas do final do sermão profético de Cristo? Que estão vendo o tempo do fim, mas para um povo específico. Porque lá tem a parábola das 10 virgens. As virgens são quem? A igreja. Exatamente, o povo de Deus, a igreja. E você percebeu aqui que tem um verso que fala assim, ó, o verso 2. Os que forem o quê? Sábios. Sabe que hoje eu vejo a divisão, porque Jesus no sermão profético dele fala que as 10 virgens eram 5 sábias e 5 tolas. Eu vejo essa divisão hoje. Só vai ser salvo quem for sábio. E quem são os sábios segundo a profecia? Quem são, irmãos? Na parábola das 10 virgens, quem é? Os que estavam cheios de quê? Do Espírito Santo de Deus. Você sabe que hoje eu vejo pessoas saindo da igreja por coisas que não são espirituais. Você sabe que hoje eu vejo cristão conversando sobre assuntos que não são espirituais. Você sabe que hoje eu vejo colegas, pastores entregando a credencial porque não realizaram seus sonhos materiais e perderam a visão espiritual. Você sabe que as pessoas estão só militando e lutando por coisas e questões apenas materiais. Por isso que eu digo, a igreja vai ser dividida. Apenas os sábios, Daniel fala, esses vão resplandecer. Quando eu vejo um diretor da escola sabatina tendo que implorar para alguém estudar a lição, eu me preocupo. Só precisa implorar. Ô irmão, por favor, vem. Será que precisa pedir para um cristão ler a Bíblia? Rapaz, às vezes eu fico assim, mas... Que mundo que a gente está vivendo, irmão? Será que precisa pedir um pastor se preparar para fazer um sermão? A igreja da Bíblia. Eu, quando conheci a igreja adventista, a minha professora de português, ela tinha me dado aula antes de eu me converter, então ela viu o milagre.
Elas aí depois, se vocês forem um dia lá em Budas Artes, São Paulo, procure pela irmã Fátima, professora de português, e pergunta quem era o Leone antes e depois da conversão. Aí você vai ver que existe Deus e existe milagre. E quando eu tive os primeiros estudos, eu falei, não, esse povo aqui é diferente. Eu fui numa conferência, irmão. Foram 20 noites só sobre profecia. 20 noites. Eu fui em todas e não era adventista. Eu falei, esse povo aí é diferente. Eu nunca vi ninguém falar da Bíblia assim. E todo o tema eu queria ter mais. E aqui Daniel está falando o seguinte, olha, os sábios vão resplandecer. Você sabe, irmãos, uma das questões que eu percebo nos nossos dias é que as pessoas estão perdendo o foco do que é essencial para a vida delas. Aqui também fala que vai ter um grande tempo de angústia. Eu não sei se você já parou para refletir isso, mas você já pensou para ver quantas pessoas estão sofrendo com questões emocionais, angustiadas? Aí o mundo vende para a gente um falso, um pseudo-amor. Todo mundo fala de amor, são 5 linguagens de amor. É amor para lá, é amor no Facebook, é amor no Instagram. Tem um coraçãozinho lá, quando você vê a foto, você clica, um like e ama, e gosta e amei. É amor, e as pessoas estão adoecendo. Então, cadê esse amor que ninguém está sentindo? Cadê? Onde que está? Perceba uma coisa aqui, Daniel está concluindo, falando a respeito de alguns temas que Jesus fala. Só que eu quero me deter aqui no estudo dessa noite, no que a visão fala para ele, no verso 4, fala assim, ó, tu, porém, Daniel, sela as palavras desse livro, até que tempo, irmãos? Então, até o tempo do fim, que livro que é esse que está sendo selado? O próprio livro de Daniel. Daniel começa a escrever o seu livro com 19 anos, ele termina com 97. 12 capítulos, ele levou a vida inteira para escrever. Do capítulo 8 para o capítulo 9, sabe quanto tempo passa? 13 anos. A visão do capítulo 8, Daniel ele fica doente e fala, fui cuidar das coisas do rei. Depois vem o capítulo 9, ele vai fazer um jejum, vai estudar, vem a profecia que nós conhecemos. E demora 13 anos, irmão. Pensa você ficar com a visão na sua mente durante 13 anos sem saber o que ela significa. E aí Deus vem agora, depois que ele tem uma outra visão, ele fala assim, Daniel, ó, você nem, depois a gente vai ler aqui e vai falar, você não vai nem entender o que eu estou falando. Você vai selar aí. E até o tempo do fim, esse livro vai ficar selado. Quando chegar no tempo do fim, vão esquadrinhar ele. Então, essa é a profecia. Então, o slide ficou um pouco escuro, mas eu vou ler aqui. Ó. Tu, porém, encerra as palavras desse livro até o tempo do fim, que é o verso 4, foi selado. Aí surge esse camarada que nós adventistas conhecemos, Guilherme Miller. O que Guilherme Miller faz? Inteligentemente. Ele começa a estudar Daniel. Aí o que ele faz? O que ele faz? Ele começa a estudar o calendário judeu. Você que quer estudar profecia, não usa o nosso calendário, irmão. Você tem que usar o calendário da Bíblia. Então, quando você vai lá em Gênesis verso 1, capítulo 1, verso 14, o que está escrito lá? Deus cria os grandes astros e fala assim, estes te servirão como sinais para dias, meses, estações e anos. Então, como que o judeu fazia? O dia para ele só tinham 12 horas, não contava as horas da noite. Então, o horário do dia era com base no sol. A semana era marcada de um sábado a outro. O mês era marcado de uma lua nova a outra. E o ano era marcado pelas 4 estações. Então, o nosso calendário foi mudado pelo Papa Gregoriano. Mudou. Guilherme Miller, inteligentemente, o que ele fez? Se eu vou estudar profecia, eu não posso usar o meu calendário. Eu tenho que fazer o quê? Para a Bíblia. Eu fiz uma classe de teologia lá no meu distrito, eu falei para os irmãos assim, ó, uma vez por mês a gente vai estudar, mas de maneira profunda a Bíblia. Aí eu comecei por Gênesis, só que os irmãos já queriam falar de Apocalipse lá. Estava muito acelerado, eu falei, calma, vai chegar a hora. Mas Guilherme Miller faz isso, irmãos. Ele não começa a profecia de Daniel lá em Apocalipse. Ele começa entendendo o que Deus estabeleceu lá. Ele vai para as festas judaicas. Então você tem ali as festas judaicas, que é a festa da Páscoa, os pães asmos, as primícias, o Pentecoste. Aliás, é interessante, né? Quando a gente vai ler Atos 2, o pessoal fala que aconteceu o Pentecoste. Não, irmãos. O Pentecoste acontecia sempre. O que aconteceu foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste.
Sempre tem Pentecoste. O primeiro Pentecoste que teve, sabe onde que foi? No Sinai. Primeiro Pentecoste. Trombetas, expiação e tabernáculos. Então ali, ele pegou, eu vou resumir aqui que ele fez um estudo profundo sobre isso, e ele vem e fala assim, ó, com base nas profecias que nós conhecemos, ele vem e fala assim, não, eu entendi agora que o tempo do fim, o final dos dias vai ser, ele não chegou a marcar a data, quem marca a data é Samuel Snow. Ele fala que seria entre outubro de 1843 e entre outubro de 1844. Só que vem Samuel Snow depois e marca. Por que eu estou explicando isso? Porque eles usaram esses cálculos aí para marcar a volta de Jesus. Só que essa profecia aqui não fala sobre a volta de Jesus. Ela fala do quê? Juízo. Só que esse diz que o livro seria selado até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Quando que começa o tempo do fim, segundo essa profecia? 1844. Começa o tempo do fim lá, irmão, já. Com o desenrolar do livro. Só que alguém pode abrir aí para mim rapidinho, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Do verso 1 até o 4. Isso. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós nos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, olha só. Aí Paulo também está, porque naquela época, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tinha uns engraçadinhos, que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, mas falso testemunho e fake news sempre teve. Sempre teve. E o que eles faziam? Eles pegavam as epístolas, escreviam como se eles fossem os apóstolos e mandavam para as igrejas, no nome dos apóstolos, só que não eram os apóstolos. Aí Paulo vem e fala assim, ó, cuidado para que ninguém engane, porque a volta de Jesus não vai acontecer sem que primeiro aconteça uma coisa, seja revelado o quê? O homem da iniquidade, e venha a apostasia, que é o abandono da verdade, da fé, das práticas, de tudo. Então, de um lado, você tem uma profecia que fala que o saber vai se multiplicar, e do outro lado você vê que a apostasia também vai vir. E a obra do engano vai existir. Você sabe qual que é o pior tipo de maldade? É aquele que vem disfarçado de bondade. Esse é o pior tipo de maldade que tem. É o que disfarça as intenções. E o inimigo, em toda a Bíblia, ele disfarça as coisas de Deus. Os nossos dias, irmãos, têm sido marcados. Um dia uma jovem me mandou um vídeo lá no Instagram. Aí o camarada, todo eloquente, tá falando assim, ó, eu sou religioso. Não, eu não sou religioso, eu sou cristão. Não sou religioso. Porque o religioso, aí começou a falar, aqui é religiosidade, aqui é o cristianismo. Aí começaram a mandar um monte desses textos aí, né? Um monte desses vídeos aí. E eu olhei ali, analisei, orei. E eu comecei a ver como que o inimigo tem entrado na mente das pessoas. Como que o inimigo tem colocado coisas que parecem bonitas e tem arrebatado muitas pessoas. E a palavra tem sido deixada de lado. Você sabe por que o inimigo ataca a religião? Tem uma frase que foi dita por um ateu chamado Karl Marx, que diz assim, ó, a religião é o ópio do povo. É o ópio do povo. Você vai perceber que as pessoas... É interessante que para tudo na vida, se você for conversar com um psicólogo, se você for conversar com qualquer pessoa, tudo na vida tem que ter regra.
para você alimentar, para você acordar, sua vida será muito mais saudável se você pôr regra para tudo, para comer, para fazer exercício, tudo. Aí quando eu falo de religiosidade, não, aí não, toda hora é hora. Para Deus não precisa ter regra. Para toda a sua vida, você precisa ter um ali, não, mas para você conseguir chegar em tal nível, você precisa... Aí você tem os coaches ensinando, mas quando chega na religiosidade, não. Não, mas por que eu tenho que orar todo dia? Eu não sou religioso, não preciso orar. Jesus não inventou religião. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Cuidado com quem vem mascarado, viu? Cuidado com as abordagens que têm sido faladas do nosso Cristo nos nossos dias aqui. Quem foi que falou que Jesus não era religioso? Quem foi que falou? O diabo. Todo dia Jesus orava. Antes de Jesus começar o ministério dele, sabe o que ele fez? 40 dias jejuando. E ele era Cristo. Esses dias numa das minhas igrejas ali, logo quando eu cheguei para os líderes assim e falei, irmão, vamos fazer um jejum antes da primeira comissão. Não, é jejum, pastor. Falei, ué, você quer que eu promova o que na igreja? Rave? Ué, não, só está podendo agora. Você quer que o pastor chegue na igreja e prometa o quê? As pessoas não querem mais terem contato com as coisas. Ah, não dá, eu vou ficar com dor de cabeça. Eu falei, irmão, mas você quer ficar sem comer e ter o quê? As coisas espirituais não fazem mais sentido para as pessoas. Porque eu não sou religioso. Aí você vê lá os caras e entra e faz tudo bonito, né? Todo mundo acha lindo. Todo mundo acha lindo. Irmão, Jesus, ele não só era religioso, como ele é a própria religião. Eu não sei se você sabe, mas a palavra religião vem do latim religare, que significa religar. Quem que religou o mundo com Deus, que Paulo fala? Jesus. Quem estabeleceu a igreja? Jesus. Quem que é a pedra angular da igreja? Jesus. Quem é a cabeça da igreja? Jesus. Quem vai vir buscar a igreja? Jesus. E aí vem esses coaches espirituais pegando a Bíblia e distorcendo, só que as pessoas não leem mais a Bíblia, se encantam com esses caras. E todo mundo, mesmo, isso é bonito, né? Sabe o que é bonito, irmãos? Você entrar para dentro da sua casa, dobrar seu joelho e orar. Você pedir pelo Espírito Santo, ler a palavra de Deus, pregar, fazer o seu papel. Isso é o que o cristão tem que fazer. Era isso que os cristãos faziam. Foi por isso que em um sermão só, Pedro batizou 3.000 pessoas. Agora me explica aí, como que pode pessoas não terem celular, pessoas não terem internet, pessoas não terem carro, não ter avião, não ter navio, não ter dinheiro e pregar mais, e batizar mais pessoas num dia do que a gente batiza num ano, somando todas as igrejas. É porque eles não tinham, eu sou religioso, não tinha isso. Não tinha isso não, irmãos. É porque eles eram sábios. É triste, irmãos, é triste. Mas Daniel fala, os sábios vão resplandecer. Às vezes eu fico, assim, é interessante como que a gente tem tanto conhecimento, irmãos, e não ouve. Tanto conhecimento. Se você voltar lá para Daniel capítulo 12, para o nosso tempo, eu não sei, terminar? Tá. Se você voltar lá para Daniel, capítulo 12, você tem ali o verso 6. Diz assim, ó. Um deles disse a um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, levantando a mão direita e esquerda, e o céu jurou por aqueles que vivem eternamente, que seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando se acabarem a destruição e o poder do povo dos santos, essas coisas se cumprirão. Agora corre lá para Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, você que está em casa. Apocalipse capítulo 10 tem a profecia de quem? João e quem? E o livrinho, certo? Vamos a partir do verso 5 aqui.
Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver tocada a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos seus servos os... Lá em Daniel você vê um anjo, um ser vestido de linho fazendo essa promessa. E aqui você vê também. E aqui agora está falando que nos últimos dias esse ser se levantaria para vindicar os santos. Irmãos, nós estamos vivendo nos dias que Jesus está vindicando os seus servos. Depois você vai ver que existem alguns livros da Bíblia que falam assim, ó, aquele que se santifique mais, o perverso se perverta mais. Um dos versos mais tristes da Bíblia, que está lá em João, um dos mais bonitos vem primeiro, que João fala assim, Deus amou o mundo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que o texto não termina ali. João continua dizendo, ele fala assim, ó, a luz veio ao mundo, mas os homens escolheram, não só, ele fala assim, amar as trevas. Olha só, irmãos, ele usa o termo amar. Uma coisa é nós sermos pecadores, outra coisa é a gente amar pecar. Tem pessoa que mente e ama mentir. Tem pessoa que adultera e ama adulterar. Eu tinha um time de futebol lá onde eu morava, lá em Budas Artes, lá no domingo. A gente se reunia lá para jogar bola, chegava os caras lá, alegre. Por que você está alegre? Hoje, essa noite eu saí, fiquei com a menina. Mas você não é casado? Não, mas fiquei. E todo mundo, que incrível. Faz sentido você comemorar, enganar alguém. Faz sentido você comemorar o pecado. Faz sentido você se alegrar na desgraça. Eu vejo, sabe o que está acontecendo muitos dias, irmãos? O fiel está se calando e o pecador está se exaltando. E aí a pessoa tem vergonha de ser fiel. Às vezes eu fico vendo as pessoas falando da fidelidade delas com a tristeza. Você fala assim para a pessoa, e aí, como que está? Irmão, está difícil emprego sem trabalhar sábado. Nossa, como está difícil ser adventista. A pessoa fala quase, já não vou. Uma tristeza. Aí você fala assim, mas pastor, é motivo de se alegrar? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha esposa Priscila trabalha ali no Colégio de Canudos. Hoje eu sou pastor, ela é professora, então a gente não tem problema com essa questão. Mas nem sempre foi assim. Eu me lembro de um dia que estávamos nós dois desempregados. Nós dois. A gente já era adventista. E aí abrimos lá o armário, nada. Eu falei, e agora, meu Deus, não tem de onde tirar, não tem o que fazer. Aí fui fazer uma entrevista de emprego. Cheguei lá, era uma vaga só, tinha 40 pessoas. Falei, meu Senhor, e eu orando, eu falei, priora daí que eu vou lá. Mas para encurtar a história aqui, passei na seleção, passei em tudo, consegui a vaga. Aí chegou a moça da RH, parabéns, você vai trabalhar, você vai ganhar tanto. E eu na minha mente assim, oh Deus, obrigado. Você vai ter esse benefício e aquele. Eu falei, tudo que eu preciso. Aí ela falou assim, só que você vai trabalhar das 6 da manhã às 2 da tarde. E aí é um sábado sim, um sábado não. Eu falei, Aí eu falei, deixa eu te explicar aqui e tal, quero a vaga, mas tem essa questão. Expliquei para ela, ela falou, não, conversa com a sua igreja, com o seu pastor, você está precisando de emprego. Eu falei, não, mas não é uma questão minha com ele, questão minha com Deus, tal, mas não teve jeito, irmãos. Voltei para casa sem emprego. Quando eu cheguei em casa, minha esposa estava esperando, né, ele estava passando dificuldade financeira. E aí eu cheguei em casa para dar a notícia. Quando eu dei a notícia, eu vi que o semblante dela caiu. Aí eu falei, não. Nós falamos que amamos a Deus, falei para ela, nós falamos que amamos a Deus, não falamos? Sim, eu falei, pois hoje Deus nos deu uma oportunidade de mostrar que a gente ama de verdade. Amar a Deus, quando o nosso celeiro está cheio, é facinho. Crer em Deus, quando a bênção está na nossa casa, é fácil. Agora, cantar, como Paulo e Silas cantaram, depois de ser chibatado e estar lá cantando, aí é que é difícil. Nunca se envergonhe, nunca se intimide por você ser fiel, irmãos. Nunca dê esse gostinho para o inimigo. Meus amigos do mundo passavam lá saindo com o carro. Vamos, a gente não tinha dinheiro para ir, não ia, mas eu não me sentia derrotado. Eu ficava triste, mas derrotado jamais. Nós estamos entendendo errado o que é ser vitorioso nesse mundo.
E você vê pessoas fiéis, você vê um casal que é monogâmico, que é heterossexual, triste. E aí parece que o adúltero é feliz. E a gente fala do nosso casamento com tristeza. Para com isso, irmãos. Todo mundo tem dificuldade nessa vida. Nunca demonstre a sua fidelidade de maneira triste. Nós temos que ser felizes por ser fiel, porque isso é que significa ser remanescente. Remanescente não é aquele que sobra, não é aquele que fica firme, fiel aos preceitos de Deus, em meio a tudo que acontece nesse mundo. Jesus está vindicando os seus fiéis nessa terra. Depois na sua casa, lê lá o capítulo 7 do livro de Apocalipse, que vai falar sobre os selados de Deus, só que lê o final do texto. Depois você lê na sua casa o final e vê o que é que você acha. João vê uma multidão que ele não consegue contar perante o trono, e o trono de Jesus fala assim, esses são os meus, que passaram pela tribulação. Para esses nunca faltará comida, nunca faltará bebida, e o calor do sol não os aquentará, porque eu vou os apacentar. Nós trabalhamos e vivemos por coisas eternas, irmãos. Nem tudo na nossa vida vai acontecer da maneira que a gente quer. No entanto, você vê, muitas vezes, o pecador feliz e o fiel triste. E é exatamente isso que o diabo quer da gente. Exatamente isso. O diabo odeia. Eu tenho para mim, irmãos, às vezes eu comento isso na igreja, eu tenho para mim que era Paulo, Daniel, esses caras, era ele que dava trabalho para o diabo, não o diabo para ele, sabia? Quando eles levantavam da cama, eu penso que o diabo fala assim, lá vem esse cara, velho. Ele vai pregar, vai abrir igreja, eu vou mandar a cobra para picar, eu vou bater, eu vou apedrejar, vou naufragar, e ele não para. E se eu matar, ele morre salvo. Não tem o que fazer. Sabe, eu acho que era esse espírito que a gente tinha que ter, irmãos. Hoje... mas está acontecendo isso, amém, vamos chorando, mas vamos. No mundo vamos ter aflição. Eu costumo falar, um dia eu falei até na associação, eu falei assim, olha, eu no ministério eu não planejei carreira. Eu acho que todo pastor que idealiza carreira no ministério está errado. Carreira, irmãos, quer que a carreira você vai ser advogado, quer idealizar carreira na obra? Pastor não tem que ter carreira. Pastor tem que ir onde Deus mandar, irmão. Se Deus mandar você ir lá para o sul da África, você tem que ir feliz, não é triste. Então eu falo para minha esposa, eu falo para a Pri, estamos aqui, se está difícil, amém, está difícil, se a gente não é perfeito, vai errar, mas saiba que onde Deus mandar a gente vai. Eu percebo, irmãos, que Jesus está vindicando e a gente não está percebendo que Jesus está lá clamando por nós. E aqui na terra a gente está batendo cabeça. Mas para concluir aqui, o início do tempo do fim, 1844, quando o livro de Daniel começa a ser estudado por Guilherme Miller e difundido, e todas as pessoas agora a gente estuda ele, só que também tem apostasia, tem um engano que está sendo nos nossos dias também. Então, muita teologia, e cuidado com o que você acessa na internet. Ali tem artigos que são feitos por teólogos e cientistas da religião. Cuidado, que tem uma diferença, viu? Existem cientistas da religião que são ateus, e existem teólogos que não são de Deus. É por isso que Deus te deu uma coisa nos nossos dias chamado o quê? Espírito de profecia. Eu sou exegeta, irmão. O que é um exegeta? Exegeta é aquele que gosta das línguas originais. Então, eu gosto das línguas originais. Às vezes eu pego lá em casa e escrevo artigos com base na língua original. Pego lá o hebraico, o grego, eu gosto disso. Mas se a minha exegese não estiver dentro do espírito de profecia, eu caio na heresia. Grandes doutores da igreja adventistas do sétimo dia, que eram grandes homens, não estavam dentro do que Deus queria. Hoje são hereges, saíram da igreja. Um deles é famoso, que é o doutor Edson Nunes. Foi meu professor, inteligentíssimo. Só que não aceitava o espírito de profecia. Aí foi ser pastor lá da Nova Semente. Aí passou, daqui a pouco você vê lá, Nova Semente, Semana do Feminismo. Em vez de fazer a Semana do Calvário, era do feminismo. Daí, daqui a pouco, Semana da Consciência Negra. Daí colocaram lá uma mulher do candomblé para subir no púlpito. Aí, daqui a pouco, o Edson Nunes sai da igreja. Hoje, ele é pastor de uma comunidade e o auxiliar dele é casado com outro homem. Um homem muito inteligente, exegeta. Se você vê o que ele faz, você fala assim, mas irmãos,
sem espírito de profecia, sem o Espírito Santo, não importa o tamanho da sua inteligência. Não importa. Sem o Espírito Santo você não é nada. Ninguém é nada. Olha só, quero que você... Esse material aqui eu nunca apresentei em nenhum lugar, tá? Então essa tabela aqui, ela é inédita. Ela é inédita. Eu nunca apresentei. Até peço para vocês não espalharem. Então se vocês verem qualquer... É sério isso daqui. Se vocês verem qualquer pessoa pregando isso depois desse dia, é porque pegaram esse material. Por que eu estou dizendo isso? No Antigo Testamento nós temos 4.000 anos de história. Antes de Jesus vir, certo? 4.000 anos de história. A cada ciclo de 2.000 anos, você tem uma intervenção direta de Deus na terra. Então, você teve a criação, da criação de Adão até o dilúvio, cerca de 2.000 anos. Primeiro juízo universal de Deus na terra. Do dilúvio até Jesus, mais 2.000 anos. Segundo o calendário judeu, lembra que eu falei de profecia? Nós estamos no ano 1944. Depois de Cristo. Enquanto muitos estão esperando as coisas acontecerem, a Bíblia já está dizendo para nós. Agora eu vou dizer uma outra questão aqui para vocês pensarem. Pensa aqui comigo. Você tem o sábado da lei moral. Quase que eu derrubei o copo aqui. Ó. Você tem o sábado da lei moral. Só que quando você estuda o livro de Levítico, você tem outros sábados. E um dos sábados que tem lá é o jubileu. Então tem 49 anos de descanso, só que tinha o descanso do quê? Da terra. 6 anos a terra era cultivada. No 7º ano a Bíblia fala que era sábado do Senhor, o ano inteiro era sábado. E aí o povo de Israel era suprido por Deus. Agora, reflita nisso daqui. Ó. O mundo foi escrito. O mundo foi feito em quantos dias? 6. No 7º Deus descansou. Jesus morreu em qual dia? Numa sexta-feira. A obra da criação foi concluída no 6º dia e no 7º ele descansou. A obra da redenção foi concluída no 6º dia. Por que Jesus não ressuscitou no sábado? Ele descansou. Quando nós estudamos Apocalipse 20, nós temos lá um ano que é chamado, 1.000 anos que é chamado milênio. Certo? 6.000 anos de história é interrompido. E um milênio seria o jubileu da terra. Reflita, eu nunca passei isso daqui para ninguém. Mas depois, se você quiser, eu posso passar para você esse estudo escrito com mais detalhes. Aqui eu estou resumindo. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não estão se delongando nisso aqui. Aí o Papa morre, todo mundo começa a falar de profecia. Vem pandemia, teve a enchente. Quando teve enchente, a gente cuidou lá no Distrito de Santa Afonso de 2.000 pessoas com foi um monte de coisa. Aí acaba as enchentes, quando está na enchente ali todo mundo, é Deus, pastor, o mundo está acabando, e eu quero me batizar, eu quero estudar, eu quero não sei o quê. Passa a enchente, a pessoa volta para casa, fica todo mundo sequinho de novo. Ah, pastor, outro dia. Outro dia, acabou o auxílio que deram. Ah, não, pastor, eu não quero mais igreja. Vem pandemia, daqui a pouco todo mundo começa a morrer. Meu Deus, minha família, não sei o quê. Aí Jesus está voltando, vão procurar a igreja. Daqui a pouco todo mundo volta ao normal. Não precisa mais. As pessoas são movidas à desgraça, quando nós deveríamos ser movidos pela palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim, grava bem isso daqui, irmãos. Não seja movido por grandes confusões no mundo. Não seja movido por elas. Seja movido pelo estudo da palavra de Deus. Seja movido pelo Espírito Santo. Mesmo quando tudo parecer doido, vá para a Bíblia. Eu, quando estava preparando esse material aqui, e eu estudando especificamente, aqui é a parte de Levítico, o descanso solene que eu expliquei para vocês. Aqui Deus deixa claro, e era interessante porque Deus cuidava do povo o ano inteiro, irmãos. Toda a necessidade. Eu vou aqui rapidamente explicar sobre isso aqui. Eu tenho um estudo sobre o sábado, não voltado para o que a gente faz, mas para o que Deus faz no sábado. Que sempre quando eu vou falar sobre o sábado, pastor, o que eu posso, o que eu não posso? Não, você já parou para se perguntar o que Deus faz? Se o sábado é dia do Senhor, não é dia do ser humano, o importante é Ele, não a gente, certo? Então você tem que se perguntar, o que Deus faz? Por que o sábado é importante para Ele? Né?
Mas em um outro dia, em um outro estudo, a gente pode se aprofundar nisso daí. Mas é interessante que tem uma questão lá no Decálogo, nos 10 Mandamentos, uma questão importante. Quando você fala assim, por que você tem que guardar o sábado? Aí o texto diz assim, ó, porque o Senhor fez em 6 dias os céus e a terra, e no sábado ele descansou. Você faz porque ele fez. Olha que interessante. A gente chama isso na teologia de imitatio Dei. O que é isso, irmãos? Imitação de Deus. Você só faz porque Deus fez. Sede santos porque eu sou santo. Ame como eu vos amei. Você é uma imitação de Deus. Imitatio Dei é um termo em latim. Significa imitação de Deus. O sábado não é você que faz para Deus. Você para porque Ele fez por você. É Ele que faz, não é você. É Ele que te garante. Aqui, ó, eu tenho 35 anos de vida. E desde o ventre da minha mãe, quando foram colocar lá para ouvir lá o coraçãozinho, meu coração bate. Você vai lá, vê lá o bebê, o coração batendo. O que movimenta isso daí? O que movimenta o coração? Você vai chegar em casa agora, amanhã é dia de acordar cedo, você vai dormir, você vai ficar lá, vai ter sonho, vai sonhar, vai ficar imóvel lá na cama, mas o seu corpo vai estar funcionando e o seu coração vai estar batendo. O que movimenta ele? O fôlego de vida que Deus te deu. É só por isso que você está de pé. É Ele que te mantém, não o contrário. Não é Deus que depende de você, é você que depende dEle. Não é Deus que te adora, é você que adora a Deus. Então entenda aqui, irmãos, qual que é seu papel? Você quer viver 40, 50 anos desfrutando tudo que esse mundo tem para te oferecer e perder a eternidade ao lado do seu mestre? Quando você olhar, eu olho para as pessoas do mundo, eu não tenho inveja nenhuma, sabia? Tenho não, eu estou falando sério, irmão. Pastor, você quer ser mais santo? Não, eu sou desgraçado, pecador, miserável, irmão. Não quero ser santo, não. Nem sei como Deus me colocou como pastor de uma igreja. Quando chegar lá no céu, lá, eu vou falar, você tem senso de humor, hein, Deus? Eu? Eu não estou falando isso para ser humilde, não, irmãos. É exatamente isso que eu acho. Mas eu fico olhando para as pessoas como que elas não são completas. Como existe um vazio, uma hipocrisia no mundo. Como eles não entendem o que é viver ao lado de Cristo. Às vezes na minha casa, eu tenho lá um arroz, às vezes não tem como comprar uma carninha, come um ovinho, mas eu estou feliz. Às vezes estou lá com a minha esposa, a gente ora, tem dia que a gente não está bem um com o outro, mas a gente está junto. Às vezes tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou desanimado, mas em todos esses dias, o meu Jesus está comigo. E o mundo não tem isso, irmãos. Jesus, antes de partir, Ele falou para os discípulos assim, eu vou, mas deixo com vocês a paz que o mundo não conhece. Eu vou lá dou como eu a tenho. Conheci uma irmã, eu tenho um testemunho dela gravado, não pude trazer hoje, mas o nome dela é Maria do Carmo. A irmã Maria do Carmo tem mais de 70 anos. Agora, na época ela tinha, agora tem um pouquinho mais. E ela era sozinha, aposentada. Da renda dela, ela tirava o dízimo e oferta. Depois eu mando para o irmão compartilhar o testemunho dela num vídeo. Aí ela tinha um sonho de, no terreno que ela tinha lá no interior de São Paulo, lá tem uma igreja. Sabe o que ela fez? Ela chamou a igreja para ajudar? Não. Ela pegou uma enxada e começou a cavar o terreno sozinha. Ela cavava sozinha, pegava um pedaço de plástico, puxava a terra e jogava sozinha. Fazia isso. Dava estudo bíblico. E aí um dia o pastor chegou lá e falou, mas o que aconteceu? Foi a associação lá, todo mundo viu o movimento. Quando a engenharia da Associação Paulista Sul chegou lá no terreno, viu que ela tinha tirado sozinha mais de 18 caminhões de terra. Sozinha, uma mulher de mais de 70 anos. Você chama um jovem para carregar um bloco hoje, ele vai morrendo. Ah, não, vamos inventar um aplicativo que faça isso. Estou brincando.
Ela fez sozinha. E além de fazer isso, ela construiu na casa dela um salão, porque ela queria começar as reuniões já lá. Ela não queria esperar nada. Pequeno grupo. E aí ela contando de maneira simples assim, rapaz. E ela falando, aí o pastor chamou ela para ir lá na divisão sul-americana lá. E eu acho essas histórias incríveis, irmãos. Eu acho incrível. Uma irmã que talvez não esteve o estudo formal, mas subiu para falar, onde doutores falam, onde pastores nunca vão falar, ela foi lá falar. E explicar, Deus é maravilhoso, né? E aí ela diz assim, ó, eu sou uma igreja viva. Eu sou a igreja que se movimenta. Você pode olhar assim e falar, pastor, por que você está me dizendo isso? Existem pessoas, irmãos, que enxergam para Deus e não veem a dificuldade que tem. E eu, quando eu vejo esses irmãos aí, eu falo, eu sou pastor e recebo do dízimo dessa irmã, como pode ela fazer? Eu me envergonho às vezes. Cadê eu? Como que eu posso não fazer algo pela minha igreja? Como que eu posso não subir num púlpito preparado? É vergonhoso. Como que eu posso não dar alimentação espiritual para a minha igreja? Como que eu posso pensar numa carreira para mim quando eu tenho uma irmã como a Maria do Carmo? Ou você acha mesmo, que fique gravado aqui isso daí, ou você acha que Deus vai salvar a gente pelos cargos que a gente tem? Não existe presidente de conferência, de divisão, de união, não. É mais fácil a gente se perder. Todos nós, irmãos, todos nós precisamos buscar a salvação em Cristo Jesus. Nós vamos ter aqui mais uma canção que vai ser cantada pelos irmãos. E depois eu quero orar por você. Depois eu quero